Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje temos produção de textos, da narrativa ficcional ao texto dramático. Ao ler e analisar o poema Caso do Vestido, nas aulas de leitura do material impresso, você retomou o que sabia sobre narração e sobre texto dramático. Na narração, há sempre um narrador que nos conta uma história. No texto dramático, não há narrador. É o diálogo entre as personagens que revela o desenrolar dos fatos. Aqui nós temos a cena de Alice no País das Maravilhas. Texto dramático. As narrativas podem ser orais, escritas ou contadas nos palcos e nas telas de cinema e da televisão, e sempre apresentam sequência de fatos, olha, uma sequência de acontecimentos, personagens, espaço, que é o lugar onde esses fatos ocorreram, tempo, época ou duração. O narrador, por sua vez, está presente nas narrativas, mas ausente nos textos criados para serem encenados, textos dramáticos. Quanto na narrativa ficcional, a história é revelada pelo narrador, no texto teatral, a história se revela pelo diálogo entre as personagens. Leitura, a carta. Vamos ler um texto de Luiz Fernando Veríssimo, A Carta. Essa outra história é de dois namorados, ele chamado Haroldo e ela, por coincidência, Marta. Os dois brigaram feio e Marta escreveu uma carta para Haroldo, rompendo definitivamente o namoro e ainda dizendo uma verdade que ele precisava ouvir, ou, no caso, ler. Mas Marta se arrependeu do que tinha escrito e no dia seguinte fez plantão na calçada em frente ao edifício de Haroldo, esperando o carteiro. Precisava interceptar a carta de qualquer jeito. Quando o carteiro apareceu, Marta fingiu que estava chegando ao edifício e perguntou: "Alguma coisa para o 702? Eu levo." Mas não tinha nada para o 702. No dia seguinte tinha, mas não a carta de Marta. No terceiro dia, o carteiro desconfiou, hesitou em entregar a correspondência a Marta, que foi obrigada a fazer uma encenação dramática. Não era do 702, era a autora de uma carta para o 702 e queria a carta de volta. Precisava daquela carta. Era importantíssimo ter aquela carta. Não podia dizer por quê. Afinal, a carta era dela mesma. Devia ter o direito de recuperá-la quando quisesse. O carteiro disse que o que ela estava querendo fazer era crime federal. Mas, mesmo assim, olhou os envelopes do 702 para ver se entre eles estava a carta. Não estava. No dia seguinte, quando Marta ficou sabendo que o carteiro se chamava Gessé e, apesar de tão jovem, já era viúvo, além de colorado, também não. No outro dia, também não. E o carteiro convidou Marta para, quem sabe, um chope. Na manhã depois do chope, a carta ainda não tinha chegado e Marta e Gessé combinaram ir ver Titanic juntos. No dia seguinte, nem sinal da carta. Gessé perguntou se Marta não queria conhecer sua casa. Era uma casa pobre, morava com a mãe, mas se ela não se importasse. Marta disse que ia pensar. No dia seguinte, chegou a carta. Gessé deu a carta a Marta. Ela ficou olhando o envelope por um longo minuto. Depois, a devolveu ao carteiro e disse: "Entrega." E, diante do espanto de Gessé, explicou que só queria ver se tinha posto o endereço certo. Luiz Fernando Veríssimo. Então, aqui, você deverá produzir
com uma cena teatral. Mas para isso, você vai voltar novamente ao texto do Luiz Fernando Veríssimo, a narrativa desse grande autor, para produzir a sua cena teatral. Veja, volte aos trechos que narram o primeiro, o terceiro e o último encontro de Marta com o carteiro. Escolha um deles para transformar numa cena teatral. Você já estudou que é ato? Cada uma das partes em que se divide uma peça teatral. Há um ato a cada vez que ocorre mudança dos cenários. Cena. Vamos ver o que é cena. Cada uma das unidades de ação de uma peça. Há uma nova cena a cada vez que uma personagem entra ou sai do palco. Rubricas, nas quais o autor dá informações e sugestões para a encenação, descreve os cenários e as personagens, orienta os atores para a interpretação e etc. Em geral, elas vêm entre parênteses e são impressas com letras diferentes. Geralmente, a letra itálica, aquela letra que é um pouquinho inclinada para a direita. Instruções para a produção da cena teatral. Vamos ver as instruções para que você produza essa cena teatral. Ao iniciar, inserir rubricas que informem quem são, como estão vestidas e onde estão as personagens. Geralmente, as rubricas, elas devem aparecer depois do nome das personagens e entre parênteses. E elas são fundamentais, porque elas revelam informações sobre os cenários, as ações e os sentimentos das personagens. No decorrer do diálogo, criar outras rubricas que descrevem os movimentos das personagens, os gestos que devem fazer, as atitudes que devem tomar, as expressões faciais e a entonação de voz com que devem falar. Por exemplo, uma rubrica: Marta ficou brava, falou em tom alto, volume alto, gritou. Tudo isso, todas essas informações fazem parte das rubricas. Inventar as falas do carteiro. Pode-se também inventar novas falas para a personagem Marta. Inserir os nomes das personagens antes de cada fala. Não pode se esquecer de inserir o nome de cada personagem antes de suas falas. Quanto à linguagem do diálogo, vamos ver os cuidados. Cuidar dos pronomes e dos verbos, pessoa e tempo, que sofrerão alterações. Então, nós vemos, se no texto base, aquele texto lá, a carta, que é a narrativa, você vai transformar o trecho em uma cena de teatro, você vai ter de cuidar. Lá na narrativa, os verbos aparecem no tempo passado. Aqui, na cena teatral, os verbos devem aparecer no presente, no tempo presente. Tá? Utilizar pontuação expressiva para deixar clara a entonação de cada fala. Então, onde for uma pergunta direta, colocar a interrogação, o ponto final, na expressão, na oração afirmativa, né? Então, o travessão diante das falas das personagens, tudo isso faz parte da pontuação correta, a pontuação expressiva. Ao final da primeira versão do texto, passe a revisão conforme as orientações de seu professor. Então, vamos ver essas orientações, que fazem parte lá do seu material impresso. Verificar se o texto foi construído em forma de diálogo e se este revela o começo, o meio e o fim da cena solicitada. Lembra que a característica
do texto teatral é contar a história é revelada pelo diálogo entre as personagens. Tá? E cuidar bem aí se esses diálogos revelam começo, meio e fim da cena solicitada. Os nomes das personagens foram inseridos antes de cada uma de suas falas. Colocar os nomes antes das personagens, antes de suas falas. Há rubricas com informações sobre o cenário, as expressões, os gestos e os movimentos das personagens. Lembre-se da importância das rubricas. As rubricas estão entre parênteses, depois dos nomes das personagens. Elas sempre devem aparecer entre parênteses. As falas foram pontuadas de forma que o leitor perceba a entonação de cada uma delas. Lembrando, interrogação, exclamação, ponto final, travessão, certo? O uso das vírgulas no lugar correto. Os pronomes, as pessoas e o tempo dos verbos do texto base. O que é o texto base? O texto lá, a carta, do Veríssimo. Foram alterados de forma adequada? Lembra? Lá no diálogo, se na narrativa eu tenho uma terceira pessoa, falando de uma terceira pessoa, ele, o carteiro, ela, Marta, aqui nós vamos ter a pessoa que fala e a pessoa que ouve. Então, olha a mudança dos pronomes, né? Os pronomes aí na sua peça teatral, né? O tempo presente, certo? O vocabulário utilizado no diálogo é adequado às personagens e ao contexto em que ocorre sua fala? A concordância nominal e verbal estão corretas? Lembrando, concordância nominal, concordância do artigo, do pronome, do numeral, em relação ao substantivo a que se refere, o menino, os meninos. Verbal, a concordância do verbo com o sujeito da oração, sujeito singular, verbo singular, sujeito plural, verbo no plural, o menino saiu, os meninos saíram. A grafia e a acentuação das palavras também estão corretas? Qualquer dúvida, você pode recorrer a um dicionário físico, virtual, inclusive em relação à acentuação também. Retomando, vimos hoje a narração e o texto dramático, a leitura do texto à carta, a produção de uma cena teatral, que é ato, cena, rubrica, e a revisão de texto, que você deverá produzi-lo. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.